Graça e paz a todos e a todas. Nós estamos para mais uma aula, né, do nosso seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus, o CETAD. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos para iniciar hoje uma nova disciplina, né? Hoje nós estaremos estudando os livros poéticos. Os livros poéticos são os livros que vão de Jó. Aí nós temos Salmos, Provérbios, Cantares, Salmos, Eclesiastes, e Cântico dos Cânticos, que nós vamos estar estudando aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e você é meu convidado para estarmos juntos, a partir de agora, estudando a palavra de Deus. Então, como eu disse, hoje nós vamos começar a estudar os livros poéticos. Então, aqui nós temos para o aluno toda a ementa, com o que a gente vai buscar, o objetivo específico, o objetivo geral, os objetivos específicos, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, a avaliação, são 2 avaliações, a média é 7, são 12 encontros e está aqui o trabalho, certo? Trabalho é um resumo do livro de Provérbios e Cântico dos Cânticos, do comentário bíblico Bico, que é fácil de fazer, é mais simples. Então, aqui nós temos toda uma bibliografia para o aluno poder pesquisar, e nós vamos começar agora a nossa aula de hoje. Nós vamos começar agora a nossa aula de hoje, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós. Então, nós vamos ler um texto da palavra do Senhor nosso Deus, e logo após nós vamos estar orando, que é meu hábito, é meu costume. Então, diz assim: a palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos em Tua presença nesta noite, pedindo que o Senhor nos abençoe, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, pedindo que nos ajude, pedindo que fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Então, hoje, vamos estar estudando o livro do Eclesiastes. Eclesiastes é uma palavra que vem da língua hebraica Kohelet. Kohelet. Ou, como alguns nem pronunciam o rei, Kohelet. Mas o rei deve ser pronunciado bem fraquinho, Kohelet. É um pregador, é um orador público, é alguém que fala para uma assembleia. É por isso que quando se foi traduzir o Kohelet, ou seja, o professor, o filósofo, o instrutor, se traduziu por Eclesiastes, na Septuaginta, e chegou até as nossas Bíblias, porque Eclesiastes é aquele também que fala a eclesia,
a uma assembleia. Então, o autor desse livro, ele se denomina o Kohelet. Essa autoria, até então, até poucos anos, ela era maciçamente pró Salomão. Depois do surgimento da alta crítica e dessa turma que acha que veio para bagunçar o negócio, para colocar dúvida em tudo, eles jogam fumaça ao invés de luz nos textos. Então, eles começaram a questionar a autoria salomônica, a autoria do rei Salomão. Mas nós, nesta disciplina, defenderemos a autoria de Salomão. Por quê? Porque, primeiro, ninguém conseguiu provar que não foi. E, segundo, porque nós estamos seguindo a tradição que vem desde o judaísmo, passa pelo cristianismo e chega até nós hoje. Então, nós vamos defender que a autoria é de Salomão. Quando diz o Ginsburg, ele diz assim: reconheceu que a autoria salomônica é inteiramente corroborada pelas alusões inequívocas feitas ao longo do livro. As circunstâncias particulares vinculadas à vida desse grande monarca. E aí ele vai nos dizer que em 1,16 e 1 Reis 3,12 mostra a incomparável sabedoria de Salomão. Em Eclesiastes 2:4-10, comparando com Reis, 1 Reis 10, de 16 a 22, mostra a insuperável riqueza de Salomão. Então, nós estamos vendo o que diz o livro histórico de Reis e o que diz o livro poético de Eclesiastes. Eclesiastes 2 mostra a imensa comitiva de servos, assim como 1 Reis 9, 20 a 23. Eclesiastes 2, de 4 a 10, com 1 Reis 10, 14 a 29, mostra a vasta atividade de Salomão como construtor. E Eclesiastes 7, 20, quando a gente compara com 1 Reis, não há homem que não peque. Então, tudo isso seria muita coincidência se o autor não fosse o mesmo. Eclesiastes 7, 28, com 1 Reis 11, de 1 a 8, nenhuma mulher temente a Deus entre mil, é uma citação. E Eclesiastes 12, com 1 Reis 4, 32, mostra que Salomão, como alguém que refletiu e examinou e organizou provérbios, a segunda tradução da Almeida, século 21. Então, nós vamos ver que o Kohelet, essa palavra quer dizer juntar. Né? Então, ele juntou argumentos para falar para pessoas que estavam reunidas. Né? Então, aqui nós temos mais argumentos em favor daquilo que nós defendemos, que é a autoria salomônica, a auto-identificação do autor. Alguns dizem que nós não devemos interpretar quando ele diz eu fui rei, mas as outras explicações não são melhores. Segundo, o autor identifica-se como aquele que reuniu e organizou muitos provérbios. Terceiro, a tradição judaica atribuiu o livro a Salomão.
a maioria das pessoas concorda que o autor do livro deveria ser Salomão, no caso de não ter sido ele, as experiências, argumentos e conclusões apresentados requerem um autor como Salomão. Os destinatários. A quem esse livro é destinado? Esse livro é um livro diferente dos demais. Os livros do Antigo Testamento, em geral, via de regra, eles são destinados ao povo de Israel. Os demais povos, não. Mas aqui Salomão tem em vista não somente o povo de Israel, mas também aos sábios gentios, aquelas pessoas que se preocupam em filosofar. Uma filosofia prática, não aquela filosofia teórica que não se traduz em nada, que não chega a lugar nenhum. Porque nos dias dos livros poéticos surgiu no cenário histórico, nós já tínhamos o quê? O sacerdote, nós já tínhamos o juiz, mas aí surge uma pessoa, principalmente com Salomão, não quer dizer que não houvesse outros, mas aí ele dá esse pontapé inicial, que havia em outras nações o sábio. Então, esse homem era o sábio. Então, não existia apenas um, mas Salomão representa este grupo de homens chamados por Deus e dotados de uma sabedoria maravilhosa, especial. Então, Salomão ele vai escrever não somente para o povo de Israel, mas para todos aqueles que desejam meditar sobre a vida. E o Walter Case, ele diz o seguinte: o livro teria, então, um sabor missionário ao tentar usar uma espécie do que chamamos atualmente de apologética culta, para chamar os gentios, junto com aqueles de Israel em geral, para endireitar seu pensamento, suas ações, seus valores, com vista à preparação para o seu destino eterno. Então, nós estamos vendo aqui quão maravilhoso é esse livro. A data é a proveniência. Os estudiosos liberais, eles não aceitam a autoria salomônica, então eles colocam ali perto do segundo, do primeiro século antes de Cristo. 100, 200, no máximo 300 anos antes de Cristo, esse livro teria sido escrito, por outra pessoa que não seria Salomão. Aqueles que defendem que Salomão escreveu esse livro, como é o meu caso, eles acreditam que, já que tendo Salomão, o reinado, o período da monarquia, ele começa no século X a.C. Então, neste período, nós temos aí 3 reis. Saul, o reino unido. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ou seja, o homem que Deus escolheu para ser o rei. E, em último, no Reino Unido, o rei Salomão. Então, Salomão deve ter escrito esse livro por volta de 935. Russell Champlin diz que foi em 990. Então, no século X.
nós defendemos essa data. Nós defendemos duas coisas: a autoria salomônica e uma data mais recuada para esse livro. A proveniência de onde é que esse livro foi escrito? Foi escrito provavelmente da Palestina, mais precisamente da cidade de Jerusalém, onde estava o palácio. O propósito, qual era o propósito? O principal alvo do autor é mostrar, a partir da experiência pessoal, que todos os alvos e bênçãos terrenos, quando buscados como fim em si mesmos, levam à insatisfação e ao vazio. E quando a gente começa a olhar com mais critério as experiências, não somente as nossas, mas as experiências de um modo geral, nós começamos a perceber que tudo aquilo, todos aqueles alvos e bênçãos terrenos, como felicidade, prosperidade, alegria, uma vida que a gente chama hoje de uma vida, a melhor qualidade de vida. Então, quando buscados como fim em si mesmo, ou seja, quando eu quero ter dinheiro pelo dinheiro, quando nós buscamos o prazer pelo prazer, quando nós buscamos a satisfação pessoal, isso, sem levar Deus em conta, do plano puramente material, nós vamos chegar a uma insatisfação e a um vazio. E o livro, ele começa com um superlativo hebraico. Na língua hebraica, quando você quer colocar uma coisa que dá muita importância a ela, a gente usa uma coisa chamada de construto. O construto é que vem dois substantivos. E aí, quando se quer dar a ideia de superlativo, se coloca o segundo no plural, o primeiro no singular e o segundo no plural. Aí eu peguei aqui Havel, Havalim. Havel, Havalim. Né? Esta expressão que foi traduzida por vaidade, ela trouxe alguns problemas, porque na nossa cultura, vaidade é alguém que se arruma, se veste, melhor dizendo, de forma elegante. Alguém que está sempre preocupado com a beleza, com a postura, com a marca da roupa, com a aparência. Então, revel é a mesma palavra para Abel. Quando a gente vai traduzir lá no Gênesis, a gente traduz por Abel, mas é a mesma palavra. E o significado básico, né? Porque na escritura, muitas vezes uma palavra tem uma gama muito grande de significado. Então, quando você quer dizer que algo é o apogeu, é o ápice, é o cume do monte, você coloca no singular. Vaidade de vaidades.
Então, é a maior de todas as vaidades. Mas o revel, né, quer dizer vapor, fôlego, vão, vaidade. Vaidade é, segundo o Strong, em sua gramática, ou concordância exaustiva, léxico, de hebraico, aramaico e grego, ele diz que vaidade é o sentido figurado. Mas a ideia é essa, é algo que não tem substância. É algo que é passageiro. É algo que é como uma neblina, um vapor. É como, por isso o nome Abel, alguém que mal existiu. Alguém que morre no auge da vida, que passou. Então, isso é o superlativo hebraico. Aí nós temos aqui o conteúdo. Nós vamos seguir, existem várias maneiras de se dividir o livro de Eclesiastes, nós vamos seguir a divisão dupla. E, como tema, nós vamos ter a futilidade de procurar o significado da vida sem Deus. Aí, qual é a conclusão que nós vamos chegar? Qual é o corolário? Corolário, palavra esquisita. Corolário. Que é a conclusão a que se chega, que é a felicidade da vida com Deus. Então, é futilidade procurar significado da vida sem Deus. Não colocando Deus como prioridade, não levando conta Deus. Então, nós vamos ver também a primeira parte, né? Nós vamos ver a futilidade de procurar significado na vida sem Deus, são dos capítulos de 1 a 6. Depois, né, nós vamos sobre a felicidade de achar significado da vida com Deus, de 7 a 12. Né? Então, primeiro, a vida sem Deus. Então, o autor, como mestre, Kohelet, ele juntou vários argumentos para mostrar que a vida sem Deus é vazia, vã, destituída de substância, de conteúdo, frustrante. E nós vamos ver quão contemporâneo nosso é o Eclesiastes, o Correlete. Então, nós vamos começar com a futilidade de procurar o significado da vida sem Deus. Ele vai começar, aí nós vamos para a exposição, ver o tema do livro, e a vaidade caracteriza todas as atividades humanas. Ou seja, vaidade aqui com esse sentido de transitório, de vão, de inútil, de neblina, de algo passageiro, de algo sem substância, de algo fantasmagórico que a gente pensa que viu, quando chega lá, a mão passa por dentro. Como diz o pastor Luiz Saião, como se fosse algodão doce. Então ele começa dizendo assim, palavra do pregador, ou seja, palavra do Kohelet, aquele homem que juntou esses argumentos para mostrar a sua fé. E aí ele diz, filho de Davi. Então, alguns acham que nós não devemos interpretar isso aqui de forma literal, mas que teria sido mais, por exemplo, um escriba,
de Salomão, que copiou isso depois, ou alguém que depois, muito tempo depois, provavelmente depois do cativeiro, geralmente aqueles que são liberais, ou são da alta crítica, e, como eu já disse, lança fumaça para esconder o texto, ao invés de lançar luz. Eles colocam geralmente as coisas, os livros, a autoria, depois do cativeiro. Mas nós acreditamos que aqui, filho de Davi, rei em Jerusalém, é Salomão. E ele diz assim, vaidade de vaidade. Nós já explicamos que isso é o superlativo hebraico. Diz o pregador, o Kohelet. Kohelet vem da palavra hebraica kahal. Kahal é o que é traduzido por eclesia, é uma assembleia. Então, esse pregador está se dirigindo a uma assembleia. Ele está escrevendo com o objetivo de alcançar pessoas que estejam interessadas em raciocinar, em parar para pensar, pessoas que estão buscando o significado, o sentido da vida. Como nós já vimos, ele escreve isso também como uma obra missionária, como uma obra a fim de alcançar pessoas gentílicas, pessoas de outras nações. Então, eu juntei aqui alguns exemplos de superlativo hebraico. Né? Noé, depois que o seu filho o viu nu, por causa da sua embriaguez, da embriaguez de Noé, Noé amaldiçoou. E aí diz assim, e disse, maldito seja Canaã. Aí aqui nós não vamos entrar na questão exegética do texto, sobre quem caiu, mas no superlativo hebraico, onde ele diz assim, servo dos servos. Ou seja, o mais servido. Gênesis 9:25. Já existe outro, né, em Êxodo 26:34, que diz assim, porás a coberta no propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. Então, no lugar mais santo. É por isso que hoje, né, nós temos a expressão santíssimo. Santíssimo. E aí, no Novo Testamento, nós temos também, quando Jesus vem, diz que ele traz na coxa escrito o nome Rei dos Reis, então Rei no singular, dos reis e Senhor dos senhores. Quer dizer que ele é o rei por excelência e o Senhor por excelência. E aí, o pregador, ele começa a fazer uma pergunta para a qual ele espera respostas, buscando respostas. E a pergunta é essa: que vantagem tem o homem em todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Ele está perguntando a todos que o ouvem, o leem, que vantagem, que lucro, né? É a palavra itron, dividendos, ou seja, em outras palavras, o que nós ganhamos com tanto esforço? Qual é a recompensa?
Lembre-se que Salomão, que o autor, ele está correto, ele está pensando no sentido da vida, naquilo que dá sentido, dá substância, dá significado à vida. Aí ele vai, de forma introdutória, nós vamos aqui dar uma avançada, ele vai mostrar em todo esse livro as alternativas que podem dar sentido à vida e que não dão. Que no final das contas ele chega à conclusão de que essas coisas que as pessoas buscam, né, para dar sentido à vida, para dizer por isso nós existimos, para isso nós estamos aqui, isso vale a pena. Então ele pergunta qual é o lucro de todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol. Aí nós vamos ver, né, que esta expressão debaixo do sol, aqui, ela vai estar por todo o livro. Debaixo do sol significa do ponto de vista humano, terreno, não acima do sol, não do ponto de vista de Deus. O livro do Eclesiastes vai mostrar do ponto de vista terreno. Muita gente não entende o Eclesiastes porque não entende o ponto de vista terreno que ele aborda. Por isso ele vai dizer, morre o homem, morre o animal e todos vão para o mesmo lugar. E aí muita gente faz doutrina disso. Mas ele está mostrando como nós entendemos a vida ao nosso redor, aquilo que acontece diante dos nossos olhos, como nós lemos. Quando eu digo ler, quero dizer interpretar, compreender. Como nós lemos isso? E sempre ele vai fazer questão de dizer: vi debaixo do sol. Isso aqui pode ser porque o judeu não pronuncia o nome de Deus. Então, essa pode ser uma expressão para substituir, assim, vi a parte de Deus, vi separado de Deus, vi do jeito que o ser humano, por mais sábio que seja, vê. Ou seja, tudo que ele está dizendo aqui e o que ele vai dizer, né, a argumentação dele vai ser como o ser humano, separado de Deus, com sua própria maneira de ler a vida, os acontecimentos. Por isso, essa expressão debaixo do sol, ou seja, do ponto de vista humano, aqui, terreno. Então, ele faz essa pergunta: qual é a vantagem? O que a gente ganha com tanto trabalho, com tanto esforço, que a gente luta tanto aqui, nessa terra, nesse mundo? Essa é a pergunta que levanta. Tá, qual é o lucro? Qual é o benefício real? Porque quantas vezes as pessoas. Ele não está condenando aqui o esforço, o trabalhar, mas ele está perguntando o que de fato a gente leva. Porque você e eu conhecemos pessoas que
dedicaram a vida ao trabalho, dedicaram a vida ao esforço, que fizeram fortunas e não encontraram sentido para a vida. Pelo contrário, viraram pessoas tristes, preocupadas, adoecidas. Existe uma frase que alguém não pensou e aí elaborou, dizendo que é melhor chorar dentro de uma Mercedes, dentro de um carro de primeira linha, do que dentro de um ônibus. Não, mas chorar é chorar em qualquer canto, é dor em qualquer canto. A dor, ela tem esse poder de fazer com que a gente esqueça se está dentro do ônibus ou dentro do carro importado. Se está na mansão ou no barraco. Se está bem vestido ou flagelado. A dor, ela é niveladora. Ela faz com que as pessoas ricas e pobres, sábias e ignorantes, se sintam do mesmo jeito. Então ele pergunta, debaixo do sol, do ponto de vista humano. E aí nós vamos ver que ele agora vai mostrar que ele examinou. Então ele vai tentar responder essa pergunta ou levar as pessoas a meditarem com ele. E ele vai dizer o seguinte: olha, existe uma espécie de mesmice. O mundo, a vida é cíclica, ou seja, ela começa, ela volta e parece que ela não acaba. E parece que não tem resultado. E aí ele vai e diz o seguinte, que existe uma espécie de imutabilidade, né, nos acontecimentos terrenos. Então ele vai fazer um contraste entre as coisas que acontecem, que a gente chama de cotidiano, e que isso parece ter longevidade, contrastando com a brevidade da vida humana. Aí ele diz assim, gerações vêm, gerações vão, mas a Terra permanece a mesma. Em outras palavras, tem gente morrendo, indo. Tem gente nascendo. Enquanto tem gente morrendo e nascendo, ele diz a Terra permanece a mesma. A Terra permanece a mesma. Enquanto tem gente nascendo e gente morrendo, a Terra permanece a mesma. É como se ele dissesse, olha, as pessoas passam. As pessoas vêm, nascem e morrem, mas a Terra permanece a mesma. Do mesmo jeito. É como se as pessoas não fizessem mudança nenhuma na Terra. E a tradução que eu estou usando, Almeida, século XXI, ela corrige. A tradução, a Terra permanece para sempre. Não foi isso que Salomão quis dizer. Mas ele quis dizer que, do ponto de vista humano, nunca nos esqueçamos que ele está pensando, raciocinando como nós, como os sábios, como os filósofos, como os grandes homens da sua época pensavam. Então ele está conversando com eles, aqui é um diálogo, é uma conversa, um argumento.
E aí ele diz, olha, essas gerações parece que não conseguem mudar a Terra. Ela continua do mesmo jeito. Aí ele vai para outro. Ele diz assim, o sol nasce, o sol se põe. E se apressa em voltar ao lugar de onde nasce novamente. Ele agora olha para os fenômenos da natureza. É o que a gente chama de linguagem fenomenológica. É que o autor ele não está interessado em nos ensinar ciência, mas ele narra os fatos conforme se apresentam diante dele. Mas ele narra os fatos conforme se apresentam diante dele. Então ele diz o seguinte, o sol nasce, o sol se põe, e se apressa a voltar ao lugar de onde nasce novamente. Então ele está dizendo, olha, uma geração vai, uma geração vem, o sol nasce, o sol se põe, daqui a pouco o sol já vai aparecer novamente. Isso aqui não muda. Não muda. É como se ele dissesse, na natureza existe uma espécie de imutabilidade, de permanência, mas de permanência que não faz sentido, que não muda nada. É como se ele dissesse, o sol nasce, o sol se põe, o sol vai nascer de novo, e pode ser que ele esteja se referindo não apenas ao astro, mas ao tempo, visto que o Sol e a Lua foram dados para dias, meses, anos, para regular isso. Aí ele diz assim, o vento sopra para o sul, isso aí ele está pensando no vento da Palestina. Depois vira para o norte, dá voltas e mais voltas, e acaba no seu ponto de partida. Todos os rios vão para o mar, e mesmo assim o mar nunca se enche. Está dizendo, tudo o que acontece não muda em nada. Ele diz, o vento sopra, dá voltas e volta para onde começou a soprar, do ponto de vista do vento da Palestina. Ele diz, todos os rios vão para o mar. Mas o mar não enche, é como se todos os rios, e lembremos, ele está falando aqui do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de sentido da vida e não do sentido científico. Ele está dizendo o seguinte, olha, todos os dias você vai ver uma multiplicidade, uma grande variedade de rios que correm para o mar. Claro que hoje a gente sabe da evaporação, etc. E ele diz, contudo, o mar não enche. É como se não fizesse sentido. Então ele está dizendo, olha, assim, a vida humana sem Deus é como essa geração que vai, essa geração que vem não muda a Terra. É como esse sol que se levanta, se põe e volta, mas não muda nada na nossa essência, no sentido da vida. É como a água dos rios que vão para o mar, que desaguam no oceano, mas que não o transformam. E aí ele diz o seguinte, assim acontece conosco. E ele diz, pelo menos esses aqui, eles têm uma geração que vai, uma geração que vem, a Terra, ela permanece. Ela já viu
digamos assim, personificando a Terra, centenas, milhares de gerações que por ela passaram, que nela habitaram. Ele fala do Sol que percorreu a Terra e que se pôs e que já está para aparecer. Ele fala dos ventos. E ele diz, olha, o vento, a Terra tem uma certa estabilidade. O vento tem o seu caminho. O Sol tem suas horas. Os rios têm um lugar para onde correr. Então, eles têm uma espécie de sentido. Mas o ser humano é um ser rével, transitório, sem substâncias, sem sentido para a vida, como um vapor, como uma neblina. Então, ele fica assim, ele diz, olha, os fenômenos da natureza duram mais, são mais regulares que o ser humano, que a vida. E aí ele vem e ele diz o seguinte: ele mostra que a repetição das coisas revela a nossa incapacidade de compreensão. Ele já mostrou que a Terra tem uma espécie de mesmice. De uma geração vai, você já espera outra, de o sol se levanta e se põe, o vento sopra numa determinada direção, na outra, os rios correm para o mar. E aí ele diz assim, todas as coisas resultam em canseira. Ninguém consegue explicá-las. Foi isso que ele chegou, ficou exausto, cansou de pensar, de tentar imaginar. Por que E ele percebeu que sem Deus não há explicação. Que não há graça, que não há sentido. E aí ele diz assim, os olhos não se cansam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Então ele diz, olha, você pode mostrar, falar, ler, assistir palestras e mais palestras. Você sempre vai precisar de mais. Nunca vai fechar a conta. Nunca vai chegar ao ponto final. Aí ele diz assim, o que foi, será. A história se repete, só mudam os personagens. Ele está dizendo que já passou, vai acontecer lá na frente. Salomão está falando, dizendo, olha, é uma coisa que a gente vê todo dia, que as coisas se repetem. Aí ele diz, e o que se fez, se fará novamente. Ele diz, aquilo que já foi feito lá no passado, vai se repetir, alguém vai fazer novamente, nós vamos fazer novamente. Aí ele diz assim, não há nada de novo debaixo do sol, ou seja, do ponto de vista humano, tudo é uma grande repetição de histórias passadas. Do ponto de vista humano, o que foi será. Vai haver essa monótona repetição. É como se nós estivéssemos presos dentro de um círculo e que nós não conseguíssemos sair dele, achados ali.
que ninguém conseguisse fazer nada diferente. Ele está dizendo que ninguém consegue fazer nada diferente. A gente imita os outros. A gente acerta e erra, como pessoas que já acertaram. Mas tudo que a gente faz já foi feito. Aí ele diz, não há nada de novo debaixo do sol. Analisando do ponto de vista humano, de acordo com a sabedoria humana, de acordo com o olhar humano, não há nada de novo. Tudo é igual. Não há nada que dê sentido à vida. E aí ele diz assim, será que existe alguma coisa da qual se possa dizer, vê, isso é novo? Isso é novo? Ele faz a pergunta. É por isso que nós só vamos encontrar esse novo, esse ser igual, esse ímpar, singular, em Jesus Cristo, na sua pessoa, na sua palavra e no seu reino. Esse sentido para a vida só vai ser encontrado na pessoa, no ensino e no reino de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até lá, por mais que a ciência se multiplique, por mais que a gente cresça em conhecimento, nós passamos doutorado, pós-doutorado, mas tudo vai continuar sendo apenas uma repetição daquilo que passou. Talvez uma repetição melhorada, uma versão melhorada. Talvez uma versão de seres humanos mais instruídos, mais fortes, com uma longevidade, um mais tempo de vida sobre a Terra, mas essencialmente, tudo permanece igual. Não há mudança no interior, não há mudança na natureza humana, não há mudança na essência. Aí ele diz assim, já não há lembrança das gerações passadas, nem haverá lembrança das gerações futuras, entre os que virão depois delas. Ou seja, se você for procurar sentido para a vida, ele diz, olha, não haverá lembrança. Você não vai conseguir, você bota a sua mente para raciocinar e você vai olhar para as gerações passadas, para as gerações futuras, e você não vai lembrar nada de novo. Tudo é antigo. Tudo é do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma essência. Se você for buscar o sentido para a vida, todo mundo do mesmo jeito. O que vai mudar é o tempo, o antes ou depois, as mudanças que há ao redor do mundo, mas na essência, no interior, no íntimo, na natureza, vai continuar do mesmo jeito. E aí as pessoas não vão lembrar, não quer dizer que não vão esquecer, que vão esquecer os poetas, dos historiadores, dos matemáticos, não. Está dizendo assim, não vamos conseguir lembrar de ninguém que tenha fugido dessa roda, que tenha saído dessa caixa, tenha sido diferente. E aí ele diz o seguinte, ele se aplica, ele se dedica mais ainda.
Eu, o sábio, o Raham, sábio é Raham. Aqui é um adjetivo substantivado, o sábio. Fui rei em Jerusalém. É mais uma evidência de que esse homem foi rei. E houve 3 reis no Reino Unido: Saul, Davi e Salomão. Dediquei o coração a examinar e a investigar com sabedoria tudo que se faz debaixo do sol. Agora eu comecei a fazer uma pesquisa. Como se hoje a gente dissesse, olha, eu estou fazendo a minha pesquisa de doutorado, eu vou fazer uma dissertação de mestrado, eu vou fazer uma monografia, eu vou fazer uma pesquisa, mas uma pesquisa exaustiva, não uma pesquisa assim, meia boca. Aí ele diz assim, que tarefa pesada é esta que Deus atribuiu aos homens? Ele fica admirado. Observei tudo que se faz debaixo do sol. Claro que tudo aquilo está generalizando. Não observou cuidadosamente cada coisa, cada item, cada folha, cada inseto, cada pássaro. Não. Mas ele está querendo dizer que o tudo é como a gente diz, olha, o mundo todo, no geral. Tudo que se faz debaixo do sol, tudo é ilusão. É que a palavra revela. Tudo é vaidade, tudo é passageiro, tudo é névoa, tudo é neblina, tudo é sem sentido. Ele diz, é perseguir o vento. É o que você nunca vai alcançar. Ele está dizendo, na tradução mais antiga, dizia assim, é correr atrás do vento. É o que a gente chama de movimento sem deslocamento. Que é isso, professor? É o cão, é o cachorro correndo atrás da cauda. Você vai ver que ele corre atrás da cauda, ele não sai do canto e ele nunca consegue alcançar a cauda. Então, isso que se quer dizer correr atrás do vento. É uma geração que nós temos, que sempre teve na Terra, de gente que acha que pode viver sem Deus. E aí a gente estuda, Deus não é contra, aí a gente cuida do corpo, Deus também não é contra isso. A gente constrói, faz uma espécie de reino, mas chega um momento que a gente percebe que, para nós, para sentido da vida, isso foi como correr atrás do vento. A gente trabalhou tanto, mas, como diz, não leva a nada. Dizem os historiadores que Alexandre o Grande, ele deu uma ordem aos seus empregados para, quando ele morresse, que cortassem a mão e pendurassem fora do caixão. Que as pessoas vissem que nada ele trouxe e nada levou desta vida. Conquistou o mundo, até a Índia, com os seus elefantezinhos. Mas morreu aos 33 anos, no auge da vida, e nada levou. A vida, ele conquistou o mundo, mas a vida não teve sentido. Aí ele diz assim, não se pode endireitar o que é torto, nem se pode contar o que falta.
ele percebeu que existem duas coisas na Terra. Existem coisas tortas, as quais, do ponto de vista humano, é aquela história, o que não tem remédio, remediado está. E ele diz, e existe falta, existe um vácuo, existe aí um parêntese para explicar a situação da vida. Ele diz, tem um parêntese aí. A gente vai meditando, e a gente percebe duas coisas. Primeiro, que existem coisas que nós não podemos mudar. Segundo, que tem falta. Que falta um pedaço para esclarecer a história. É como se tivesse um parêntese e dissesse, olha, só quando Jesus vier e mostrar a nós que o verdadeiro sentido da vida está numa completa e restrita obediência a Deus, que Deus nos ama, aí é que a gente diz, a vida faz sentido. A vida faz sentido. Mas nos dias de Salomão, não havia esta explicação, não havia esta parte que falta. Então ele diz, olha, tem coisas que não dá para endireitar. E aí como é que a gente fica? E ele diz, tem coisas que está faltando, tem um vácuo. Tem um vácuo. Aí ele diz assim, ele chegou a uma conclusão. Então pensei comigo mesmo. Agora ele começa a refletir, parou. Tornei-me um homem próspero, cuja sabedoria é maior do que a dos que governaram Jerusalém antes de mim. O Córrega, o Salomão, como nós estamos interpretando nesta série de aulas, essa disciplina, ele foi o homem mais sábio da sua época, aquele que mais se destacou e estava em evidência que reis, rainhas vinham para aprender com ele. E ele diz, realmente acumulei muita sabedoria e conhecimento. Se você ler os outros livros, principalmente Provérbios, você vai ver que ele estudou sobre botânica, que ele compôs hinos, que ele falou sobre fauna, flora. E ele se tornou alguém, um modelo. Aí ele disse, por isso, dediquei o coração a compreender a sabedoria e o conhecimento. Mas aprendi que isso também é perseguir o vento. Aí ele tem uma conjunção que, no hebraico, explicativa, porque em muita sabedoria há também muita frustração. Quanto maior o conhecimento, maior é a tristeza. Tem muita gente que vai me ouvir e que vai dizer, puxa vida, já passei por isso. É que ele diz, olha, eu fui pesquisar, eu fui estudar, eu aprendi tanta coisa, eu enchi a cabeça, eu aprendi a razoar, eu aprendi a argumentar, contra-argumentar, eu aprendi sobre política, eu aprendi sobre religião, eu aprendi sobre
a natureza, eu aprendi sobre as pessoas, as relações. Ele diz, mas tudo isso, todo esse tempo que eu dediquei à sabedoria, ele diz, é correr, eu descobri que é correr atrás do vento. Ele disse, não resolveu, não trouxe sentido para mim. Deus não é contra a gente estudar. Mas ele diz, porque dá muita sabedoria, também muita frustração. Então, quantas vezes a gente estuda, a gente pesquisa, a gente gasta a vida inteira estudando, e aí a gente percebe que não vai colar, que aquele negócio parece que ficou encaixotado nas faculdades, nos programas de doutorando, de mestrando, que na prática aquilo não deu para a gente colocar. Tem um monte de coisa que a gente aprende na vida. Você vai lá, faz um curso de medicina, faz um curso de ciência, faz um curso de engenharia, faz um curso de filosofia, de teologia. E aí você estuda, você se gasta, você gasta noites e mais noites. E aí você percebe o seguinte, rapaz, parece que eu perdi meu tempo. Eu uma vez fui a um médico e ele tinha estudado fora do nosso país. E ele disse para mim, Gilberto, é como se aqui tivesse 100 anos atrasado. Tirando talvez o exagero dele, né? Mas deve ter sido muito frustrante para ele trabalhar aqui. Eu tenho um colega que é professor, uma pessoa que é meu irmão, meu amigo, que ele é professor de uma universidade em outro estado, e ele veio aqui e foi dar aula numa das faculdades que eu dou aula. E quando ele viu no final do mês a remuneração que ele ia ganhar, ele disse, não. Então, quantas vezes a pessoa vai, faz estuda tanto, aí quer mudar o mundo, quer curar o mundo, tá cheio de boa intenção. Aí vem os governantes, vem as limitações, a pessoa não tem nem sequer luva para não se contaminar nem contaminar o paciente. Os hospitais estão sucateados. Não há investimento na ciência para se descobrir aquilo que as pessoas. Então, as pessoas estudaram para serem cientistas, e aí vão. E aí o governo chega e diz assim: olha, pessoal, nós não vamos investir nisso aí. Nós não vamos investir, então trabalha com o que tem, faz o que dá. Você vai, gasta anos de teologia, estudando hebraico, e aí, muitas vezes, você chega na igreja para ouvir a mensagem, ou você começa a pregar, a turma fica assim, não quero saber desse negócio de teologia, eu estou preocupado, não é com a essência das coisas, eu estou preocupado em achar um Deus que resolva meus problemas.
Então você vê, tem gente que estuda arte, que gasta tempo estudando artes cênicas. Aí vem alguém que fez um reality show desses da vida e toma o lugar, e ocupa, melhor dizendo, o lugar que devia ser de alguém. Aí a pessoa fica assim, peraí, eu estudei tanto, né? Eu sonhei, eu achei que eu ia ser o melhor ator, atriz, diretor, diretora. Mas eu estou vendo que existe um caminho mais curto. Era ali, ter tomado uns banhos de biquíni numa piscina, até um corpinho assim meio sarado. E aí eu teria alcançado, nada contra as pessoas que conseguiram seu lugar ao sol. Estou dizendo que muita gente ralou, muita gente estudou, mas descobriu assim, para quê? Para que eu estudei tanto? Não quero aqui também desmotivar ninguém. Estou querendo dizer que, do ponto de vista humano, foi o que o Kohelet, o pregador, o mestre, descobriu. Aí ele disse assim, quanto maior o conhecimento, maior é a tristeza. Você sabe, muitas vezes, o que fazer, mas não pode. Ver que não há estrutura, que não há facilitação, que não há boa vontade. Ou você percebe que, como um amigo meu, já estou lembrando, né, Gilberto, saí da faculdade falando grego, hebraico, latim, e fui pastorear uma igreja onde eu tinha que falar igual aos irmãos, pro modo, causa de quê, modo que. Então, muitas vezes você vê que você tem algo a oferecer, que você estudou, mas que isso te causa. E nós vemos um monte de gente alienada que não percebe nada do que está acontecendo ao seu redor, política, histórica, emocionalmente, religiosamente, espiritualmente. Mas aquele que estudou sabe, está vendo, rapaz, o negócio aí está feio. É, é na mão deles, eles mandam. Eles não fazem o. Mas não é por aí. Não é por aí. Tem um monte de instituição que sabe o que devia fazer, mas que percebe o seguinte, rapaz, tem um poder maior aí. Tem gente grande, gente segundo mundo importante, gente poderosa que não quer que esse negócio ande. E aí eu não me atrevo a dizer às pessoas, a fazer isso causa uma tristeza. E quando você estuda teologia, você aprende, você vê a sintaxe, você vê as línguas originais, você lê história, você lê vários livros, e aí você vê pessoas que não estão nem aí para isso, pessoas que querem um aventureiro, ou alguém que nem sequer se preparou e interpreta do jeito que acha. Aí nós vimos hoje o capítulo 1. Nossa próxima aula, nós veremos o capítulo 2. Então, hoje nós vimos o quê? Os capítulos, a introdução e o capítulo 1. Na próxima aula, nós veremos o capítulo
2, 3 e, se possível, o 4. Né? Então, vamos parar aqui, encerrar a gravação.